conversando com Gabi. O meu convidado é Natanael Alves Lacerda, ele é militar e hoje compõe o quadro de funcionários do Colégio Estadual da Polícia Militar Pedro Ludovico. Ele é responsável pela seção de ensino do colégio. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber a história de vida dele e saber sobre a carreira dele militar. Seja bem-vindo, Lacerda. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de dizer que é um prazer estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho desde que você começou com a primeira entrevista. E assim, hoje você está realizando um sonho pessoal. Que bom. Almejei que um dia eu tivesse essa oportunidade de estar aqui para conversar com você. De contar a sua história, né? Contar a história de vida, contar a história da carreira do policial militar, que já está completando agora 26 anos. Boa parte dele dedicada à população de Quirinópolis, e falar também desse projeto novo, colégios administrado pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Parceiros do programa Conversando com Gabi Félix. Vaz Café. E Drogaria Martins. Você acabou de citar que você está na carreira militar há cerca de 26 anos, né? Mas em Quirinópolis você não está há 26 anos, você veio de outra cidade para cá. Eu não sou filho de Quirinópolis, apesar da minha família ser toda dessa região, mas eu vivi até praticamente uns 20 anos em outras cidades. Eu vim para Quirinópolis, daqui eu fui para Rio Verde para entrar na polícia. No ano de 1993 eu prestei o concurso, fui para Rio Verde, onde eu fiz o meu curso de formação, no 2º Batalhão da Polícia Militar em Rio Verde, e lá eu permaneci até janeiro de 97. Dia 20 de janeiro de 97, eu cheguei em Quirinópolis, transferido aqui para, então, 3ª Companhia do 2º Batalhão. Foi um desejo seu vir para a cidade ou foi transferido aleatoriamente? Não, eu já tinha morado aqui, meus pais já estavam residindo em Quirinópolis, toda a minha família estava aqui, e eu busquei essa vinda para Quirinópolis para ficar mais próximo da minha família, e eu tinha casado há pouco tempo, e aqui me dava uma condição de vida melhor, principalmente pela companhia da minha família. Eu sou um filho que eu gosto muito de estar próximo da minha família, então eu fiquei esse tempo em Rio Verde, mas na verdade eu busquei essa transferência para Quirinópolis. E a carreira militar em si? São 25 anos, quase 3 décadas como militar, né? Eu não sei qual que é a sua patente. Explica, é por patente? Isso, eu entrei na Polícia Militar como soldado. Fiz o concurso para soldado, fiz minha formação de soldado e de soldado eu fiquei 19 anos. Certo. Devido a toda a estrutura de governo, as mudanças que teve, fiquei 19 anos, fui promovido a cabo, fiquei 3 anos e 6 meses, fui promovido a 3º sargento, hoje eu sou 3º sargento, estou aí batalhando aí para ser 2º sargento agora em setembro. Eu fiz tem todas as qualificações, depende de número de vagas. Eu estou dentro do debate de acesso, eu fiz uma prova de avaliação agora e deve sair até, no máximo até a semana que vem, o quadro provisório. Se Deus ajudar que tudo certo, em setembro eu sou 2º sargento. Então essa é a minha carreira. Eu entrei na polícia por opção. Opção, não um sonho? Não, na verdade, opção de emprego. Eu tinha trabalhado há alguns anos em empresas privadas e tal, e sim, sempre eu tive uma queda para ser policial. Toda a vida desde menino eu brincava, colocava um pouquinho na cintura, falava que era polícia, que era no revólver e tal, e de repente apareceu a oportunidade do concurso. Eu já tinha naquela época o curso, qualificação até mais, porque exigia naquele momento o ensino fundamental, hoje o ensino fundamental, eu já tinha ensino médio. E eu prestei o concurso, Deus abençoou que eu passei em todas as etapas e fui para Rio Verde fazer o curso de formação. E eu posso confessar para vocês, 25 anos, que aqui eu me achei. Eu sou muito feliz de ser policial. Eu sou policial por paixão hoje. Eu amo a minha profissão, eu sei de todos os riscos. Tudo que eu tenho hoje, eu devo primeiro a Deus, a minha família e a Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, e consegui me encontrar e me realizar como policial militar. Hoje você é realizado como policial militar, então? Sim, eu sou muito realizado.
eu já passei por todas as atividades praticamente na Polícia Militar. Eu fui homem de rua durante muitos anos, eu fui motorista de RP, eu combati a linha de frente no serviço operacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar na administração, eu fui motorista de comandante de unidade, aprendi muito nessas funções. Eu só nunca trabalhei em especializados. Especializados eu nunca trabalhei. O que seria especializados? Hoje é o GPT, o Rotan, a BOI, essas equipes de policiamento especializado. E aí, só essa função que eu exerci na polícia. E eu ajudei muito com o ProERT, né, e aprendi a trabalhar com jovens já sem envolvimento com o ProERT na época. E dos anos para cá, eu fui dedicando a minha vida de policial a um trabalho diferente de rua. Porque eu comecei a me envolver com projetos sociais, eu trabalhei com o Edvaldo na Brigada Mirim e procurei fazer curso de instrutor do ProERD, apesar que eu nunca fui para a sala de aula do ProERD, mas eu fiz curso. Comecei a fazer qualificações através do Senasc, tudo voltado para a área da educação. Na verdade, a gente tem um plano e Deus tem outro. Deus estava me preparando para a função que eu executo. Essas oportunidades que foram surgindo, você foi procurando elas ou elas realmente foram surgindo na sua vida e você foi aceitando? Elas foram surgindo, eu fui aceitando, mas eu sempre fui assim, eu fui um cara que eu busquei não ficar parado. Comodismo não é meu forte. Então, quando eu vim para Quirinópolis, quando eu entrei na polícia, eu tinha o 2º grau, aquilo ficou pouco. Eu fiz uma faculdade, eu sou formado em História, sou historiador formado pela UEG, e desde 2000 que eu comecei na UEG, eu nunca mais parei de estudar. Eu sou um cara que eu não tenho muito tempo, porque hoje eu tenho muitas atribuições, mas eu sou um cara que eu gosto de ler, eu sou um cara que eu tenho facilidade de oratória, eu sou um cara que eu não tenho medo de desafio, eu consigo, num curto espaço de tempo, sair de uma situação e entrar em outra sem misturar as duas. Mas você fala que tipo de situação? Na profissão. Na profissão. De repente você, principalmente onde eu estou hoje. Você tem um raciocínio rápido, seria isso? Muito rápido. Muito rápido e assim, de uma visão futurista. Eu não me paro aqui. Eu estou conversando com você aqui, eu estou pensando o que vai acontecer ali na frente. Certo. E eu tenho uma visão, graças a Deus, eu falo que isso é dom de Deus, de prever assim, se nós não agirmos assim, lá na frente nós vamos ter problema. E isso evita, às vezes, muito embaraço na carreira da gente. Então eu sou um cara felizardo, eu ando na polícia há 26 anos, eu tenho uma ficha totalmente branca, eu já executei várias funções, eu sou um cara que, se você puxar minha ficha criminal, eu não respondo um processo na justiça. E assim, tem várias condecorações, agora mesmo medalhas, elogios em fichas e tudo, fruto do meu trabalho. Uma premiação que você recebeu nos últimos dias, não foi? Agora na sexta-feira nós recebemos uma medalha, eu, o Sargento Matias e a Capitã Aurélia. É uma medalha alusiva exatamente aos 20 anos do Colégio Militar do Estado de Goiás. Nos ofereceu uma medalha para quem estava no colégio na época do aniversário, né? E aí 2 militares, mais o diretor, que estava na direção na época, e mais 2 funcionários civis, né? Isso foi indicado pelo nosso diretor atual. Então, assim, foi uma indicação, né? E há um reconhecimento também da comunidade escolar pelo trabalho da gente. Mas além dessa medalha, tem outras medalhas. Outras medalhas também. Para compor a equipe do CEPMG, que é o Colégio Militar de Quirinópolis. Por que você acha que você foi convidado? Você tinha um perfil? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu trabalhei... Lembrando que foi em 2013 isso, 2013. Né? Eu trabalhei já, como eu falei, eu tinha muito envolvimento com o ProERT. Isso já te qualifica um pouco. E eu trabalhei com a Brigada Mirim. Quando a Edvaldo começou o projeto da Brigada Mirim, eu trabalhei muitos anos ao lado dele naquele projeto. Que hoje é o presidente da Câmara. Isso. Trabalhei como voluntário, depois tinha uma gratificação e tudo, mas assim, eu tinha um envolvimento já muito grande com a juventude. E isso me qualificou para o colégio. Tem um curso superior na área, então, quer dizer, eu estou dentro do conhecimento pedagógico, por ser formado em História, e assim, eu também busquei a oportunidade. Quando, através do projeto de lei, foi determinado que instalasse o colégio imediatamente em Quirinópolis, transformado o Colégio Estadual Pedro Henrique Teixeira em CPMG,
eu já falei, opa, mas você já foi buscar essa oportunidade. Já vim buscar a oportunidade. Quando foi acontecer o seguinte, eu estava em Goiânia fazendo um curso para o ProERD, para ser instrutor do ProERD. Na verdade, o meu objetivo era assumir o ProERD na região. Eu tinha saído de uma cirurgia bariátrica, eu sou operado, até o entrevista que você fez com a pessoa. Você era obeso? Eu sou obeso. Eu já pesei 135 quilos. E eu fiz a cirurgia, aí eu estava naquele período ainda de recuperação da cirurgia, e era uma cirurgia melindrosa, então eu estava meio que afastado das ruas. Eu estava trabalhando somente no 190 e tal, e apareceu o curso do ProERD. Eu fui para Goiânia fazer esse curso, era um curso de 40 dias, eu fui fazer. Quando eu estava lá, eu fiquei sabendo da instalação do ProERD aqui. Pensei, falei, olha, a oportunidade está aí. Tá. Quando veio as primeiras reuniões, coincidência, meu filho era aluno do colégio. E lá, quando eu fiquei sabendo quem era o diretor, o primeiro diretor, que na época era o Major Cândido, né, aposentou coronel, eu tinha trabalhado aqui em Pilenópolis como capitão, eu tinha trabalhado com ele. E no dia que ele estava lá na reunião, estava ele, estava o grupo gestor do colégio, estava o professor José Jorge, que era coordenador, na época subsecretário de Educação. E eu fui lá na escola. Aí foi coincidência. Eu cheguei na escola e não sabia dessa reunião. Quando eu cheguei, eles estavam lá. E o professor José Jorge, foi o professor meu da UEG, falou para o comandante, falou assim, olha, esse aqui é o cara para você fazer para cá. Major Cândido. Mas eles já sabiam já qual seria a sua função? Não sabia. Nem eu sabia qual grande era o desafio naquele momento. Só que aí o seu Major Cândido na época, né, na época ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, eu quero. De pronto. Por quê? Eu via, assim, sempre como eu gosto muito de trabalhar com jovem, eu acredito muito na juventude, o colégio sabia que era uma oportunidade, apesar de eu desconhecer a grandeza do projeto. E aí ele falou, olha, eu vou conversar porque eu preciso de 2 policiais aqui imediatamente para começar a montar esse colégio. Isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu estava de serviço no Copom. Isso para colocar para funcionar em fevereiro do ano seguinte, né? Janeiro do ano seguinte. Assim, 2 meses só. 2 meses praticamente. Aí eu estava lá no 190, na minha função no outro dia, e ele chegou lá, entrou lá para a sala, então o comandante era o Capitão Souza. Já veio lá com a ordem lá do comando regional, que era para emprestar 2 policiais para lá. Você foi emprestado? No começo eu fui emprestado. Aí eu estava lá no balcão, ele chegou e me deu uma agenda que estava todo o regimento do colégio. Falou, vai estudando isso aqui, que semana que vem você já vai para lá. Assim, eu estava. E essa semana que vem já foi na segunda-feira. Segunda-feira de manhã eu fui para o Você ficou meio assim, com medo? Você assim, como eu não tenho medo do desafio, eu sou apaixonado pelo desafio, aquilo para mim estava normal, só que eu precisava de informações. Informações que até o major, na época, que saiu também do serviço operacional para subir o colégio, não tinha muitas informações, mas a gente tinha onde buscar. Nós temos o Primo Rico ali em Rio Verde, que já é o Colégio Militar Carlos Cunha, que já tinha muitos anos de funcionamento. Né? E aí foi o nosso apoio. Né? Eu já peguei um carro aqui, já fui para Rio Verde, já sentei com o pessoal, já me passaram as informações. Eu já fiz os primeiros editais para as rádios, comunicando dessa situação e já convidando o povo para fazer inscrição. E na época, como que foi o pessoal para poder entrar? Então, na época foi o seguinte... Prova, tinha que fazer, o que é? Não, lá na época foi o seguinte, quem estava no colégio tinha o direito de escolha, permanecia ou não. Ah, tá, igual foi no Canaã. Exatamente, quem era do período do Viro, do Colégio Estadual Período do Viro, tinha o direito. Então nós fizemos reunião com os pais. Na primeira reunião eu participei como pai, nem foi como militar já, né? Eu lembro perfeitamente quando o coronel Cândido sentou com nós lá, explicou do projeto, muita gente com medo, ninguém acreditava, a sociedade de Pilenópolis, a maioria não acreditava que o CPMG ia dar certo. Nossa, mas isso foi em 2013, e as pessoas acharam que não ia dar certo? Sim, até hoje tem gente que meio que não acredita que o projeto tenha esse alcance que hoje os resultados estão falando. E aí passou outra situação, porque também assim, são muito desencontros de informação. Sim. Com as regras, com o uniforme, com as despesas que viriam, né? E aí fez a reunião e aí abriu-se o processo de inscrição. Ou seja, quem queria, determinou quantas salas que seriam, né? Quantas turmas queria oferecer. O colégio tinha poucos alunos e muitos foram embora, ficou um número bem reduzido, porém abriu-se a inscrição. A pessoa ia lá, fazia uma inscrição, basicamente já se inscrevia e ia para a escola. Né? No primeiro ano mas foi assim. É porque
então, porque acho que tinha muita vaga também, né? Na verdade, o que acontece? Nós começamos com 7 salas de aula, em cada turno, né? E assim, o público da escola, no máximo cabia em 2. Era ensino médio somente? Não, o fundamental e o médio. Como que vocês escolheram os professores para poder compor? Os professores são todos professores do Estado, Do Estado. concursados ou contratados. Também tiveram a oportunidade na época de entrar nesse novo projeto ou deixar a escola. Então, eles tiveram, porque assim, tem uma disciplina diferente de um colégio normal, né? Por exemplo, a sala de aula, quando tem um representante de turma, então o representante de turma vai lá, chega na frente e fala para o professor, tantos alunos presentes, tantos ausentes. Aí o professor fala, tudo bem, dispensado. Então, assim, eles têm que passar por um treinamento dos professores também. Na verdade, o que acontece? A administração do colégio passa a ser da Polícia Militar, do qual nós somos representantes hoje. Hoje a escola tem um major, que é o diretor, tem um capitão, que é o subcomandante, porque lá é uma instituição de ensino estadual, com todos os regimentos, as legislações, mas também é uma unidade militar. Hoje nós estamos lá no número de 9 policiais. Hoje está bom, nós já trabalhamos com 3, com 4. Nós trabalhamos durante muito tempo com 3, começamos com 3, na época, então o Major Cândida, então o Tenente Aurélio, então o Cabo Lacerda, E aí nós conseguimos, depois ir chegando mais gente, e agora, nesses últimos 2 anos, com esse projeto do governo de recontratar os militares aposentados para trabalhar nos colégios, nós temos hoje um efetivo, ainda não é o necessário. Que é o pessoal que está na reserva. Na reserva, isso. Aí hoje nós temos isso lá. Então lá é a unidade militar. Então tem o capitão, que ele é o subcomandante da unidade militar e é responsável por uma parte também do pedagógico. Temos um tenente e aí vem 2 subtenentes, 3 primeiros sargentos e eu, terceiro sargento. Mas esse quadro de 9 militares que tem lá, eles também dão aula também ou só fazem parte da administração do colégio? A administração todinha, todas as partes de administração é dos militares e o que a gente faz lá, a aula é a aula da cidadania, que é a parte que é o diferencial, é a parte que é da Polícia Militar dentro do colégio. Certo. Ou seja, são disciplinas extracurriculares. É a Ordem Unida, é cantar o hino nacional, é os valores da pátria, resgatar esse valor no jovem, ou seja, é o acompanhamento deles no dia a dia. Então, assim, é o que a gente faz lá. Você cuida da sessão de ensino. O que a sessão de ensino faz exatamente? Desde a época que você entrou, você fica responsável por essa sessão? Não, essa função eu assumi ela dentro da organização já depois dos novos militares que chegaram lá. Certo. Eu, durante muitos anos, a minha função lá, eu sou meio que, assim, faço quase tudo, São 5 anos de colégio. Nós estamos no 6º ano de funcionamento, Então, eu era responsável pela disciplina, a parte disciplinar da escola, Então, eu, exatamente pelo número reduzido de militares, eu era responsável dessa pasta, que tudo se termina no nosso setor. É uma hierarquia, mesma coisa do quartel, mas cada um tem sua atribuição. Então, eu ficava com a parte do disciplinar. A capitã Aurélia, que era subcomandante, acumulava essa função de divisão de ensino, que é responsável pela parte pedagógica. Então, hoje, o que o sargento Lacerda faz dentro do projeto do Colégio Militar? Eu, de certa forma, na função de chefe da divisão de ensino, eu estou ligado ao pedagógico da escola. Professores, grade curricular, análise de tudo que vai se trabalhar com projetos, com eventos na escola, cursinho preparatório para o Enem, cursinho preparatório para o IDEB, viagem de estudo, tudo. Eu nunca sei pronunciar um nome, que a cada bimestre ou semestre tem entrega do Alamar. Você também é responsável por isso? Sim, porque ele está dentro da pasta que eu tomo conta, eventos. Científico também, você fica responsável ou não? Sim. Porque sim. fica também responsável. Responsável também. Assim, eu não sou o único responsável. Nós somos uma equipe que todos trabalhamos em prol do resultado final. Certo. Mas, pelo conhecimento que eu tenho da escola, pela disponibilidade, por ser tempo integral, a dedicação é tempo integral da escola, então assim, até tem uma situação assim, que as pessoas vinculam muito o nome do colégio ao sargento Lacerda. E na hierarquia do colégio eu sou o mais moderno, porque eu sou terceiro sargento.
Mas como eu estou desde o começo, o nosso diretor, o senhor Major Gontijo, chegou lá esse ano, né? Está fazendo um excelente trabalho, mas chegou lá esse ano. Não é mais A Capitã Aurélia não. A Capitã Aurélia, desde que ela sofreu o acidente, ela ainda não recuperou totalmente, então ela ainda está à disposição da Junta Médica do Estado, esperando. Ela está afastada do cargo de comandante do colégio ou ela não faz mais parte? Hoje, pelo problema de saúde dela, ela está vinculada ao comando de ensino lá em Goiânia. Né? Porque ela não pode ficar vinculada ao colégio, porque ela era diretora, e a escola tem que ter um diretor. Porque assim, o diretor do colégio ele é nomeado pela CETUC, ele tem todas as autonomias dos diretores de qualquer escola estadual normal. Então ele tem, assina todos os documentos, ele tem uma portaria que existe duas portarias, uma portaria da Polícia Militar colocando ele na função da unidade militar e uma portaria da SEDUS, né, mas ele precisa ser militar. Da patente de capitão acima. De capitão acima, né? Você precisa ser capitão acima para você poder assumir o comando de um colégio militar. Isso, exatamente. É correto eu falar ensino militar ou ensino militarizado? Qualquer um dos dois está certo? Não, existe até hoje tem uma situação por esse projeto da prefeitura, né, militarizar as escolas municipais, mas na verdade é colégio estadual da Polícia Militar, ou seja, então é colégio militar. Militar. Tá, então o militar é para o colégio estadual, que é comandado pela Polícia Militar, e o militarizado é comandado pelo município da cidade. Exatamente. Isso. O que o senhor acha de um ensino militar dentro de uma escola? Olha, eu sou suspeito para falar porque sou apaixonado pelo projeto. E eu gosto de falar com resultados. Hoje nós temos uma demanda muito grande de pessoas procurando os colégios militares e militarizados. E dica de passagem, é um projeto que não tem o apoio da Polícia Militar como entidade, porque é um projeto municipal, então o nosso colégio militar é um projeto estadual, é uma lei, tem uma lei regimental, tem tudo, e o município, então cada município está expandindo muito. Então é o seguinte, qualquer coisa que se faça para melhorar a educação hoje é louvável. Por que os nossos jovens precisam? Os nossos jovens hoje eles precisam ser motivados a fazer. Certo. Eles precisam de ser, de certa forma, cobrados. Porque a visão que eu tenho da educação, com a participação da Polícia Militar, é o seguinte: quem está de fora vê um colégio, quem está dentro conhece o outro. Não tem imposição. Os jovens são conduzidos a fazer aquilo lá de uma forma que eles aceitem. Entra para dentro da escola, você tem lá na escola 75% que adora aquilo lá. Você tem 15% que tanto faz como tanto fez. E você tem 10% que não gostaria de estar lá. Está lá por causa dos pais. Mas, no geral, por causa dos pais, por causa de uma ou outra situação, hoje nós temos um problema com o ensino médio, porque as opções são poucas. Ou você vai para o colégio militar, ou você vai para o colégio Dr. Onélio, que está lotado, que dificilmente consegue uma vaga, ou você vai para o colégio Independência, que você clica de tempo integral. Então, tem jovens lá que suportam o colégio militar, entre aspas, porque precisa de trabalhar com outra coisa. Se ele for para o CEPI, ele não vai conseguir trabalhar. Então, assim, a visão que eu tenho hoje do colégio militar, o que isso veio beneficiar para a sociedade? Nós pegamos um pequeno grupo da nossa sociedade e estamos formando um cidadão consciente de futuro. Porque nós, militares, dentro da instituição, representamos algo para eles de positivo, com a nossa presença lá. Nós temos um conhecimento de sociedade que nos se tornamos o quê? Concerteiros. Mostrar para eles que necessita-se para viver em sociedade de uma vida mais controlada. Combatendo também uma das grandes dificuldades que nós pais, eu sou pai de adolescente, sou pai de jovem, temos hoje é o seguinte: nós pegamos o que é certo na nossa casa. Mas a mídia, principalmente essas redes sociais incontroláveis, ela oferece para eles tudo para ir contra a gente. No colégio, o que a gente faz? Nas nossas palestras, nas nossas conversas, a gente conduz eles nas oportunidades que ele tem de mostrar que nossos pais estão corretos. E nós também temos dificuldade também, porque hoje, por exemplo, como que o sargento Lacerda trabalha hoje? Eu tenho que viver o mundo deles. Se eu não viver o mundo deles, não é que eu vou viver o que eles vivem, eu tenho que conhecer. Porque se eu for falar para eles só não, eles não me ouvem. Eu tenho que ter um certo conhecimento dos perigos que tem para eu saber como abordá-los.
E assim a gente vai conduzindo o nosso trabalho no colégio. O militar tem pessoas que admiram e tem pessoas que criticam, que acham que ele é muito bruto, né? Devido à disciplina que você passa no quartel, devido à disciplina que vocês respeitam muito as hierarquias, vocês têm uma conduta perante a sociedade que vocês têm que ter. Então, dentro do colégio, isso também é passado também, né? Então, o que você acha? Você acha que as pessoas, elas acabam distorcendo muito as coisas por conta da mídia também, que às vezes distorcem as coisas? Ou por, às vezes, vocês passarem uma imagem de ser um pouco bruto, talvez? Para entender isso aqui, a gente tem que voltar lá atrás, né? A polícia já foi a polícia opressora, né? A polícia que agia em nome de uma lei que era a força bruta. Hoje, quem conhece a polícia? Hoje é uma polícia que, para começar, hoje o policial militar tem que ter um curso superior para entrar na polícia. Nós já estamos trabalhando, então, com um nível de pessoas que intelectualmente já tem uma qualificação diferente. Isso já melhorou. A polícia hoje é uma polícia comunitária. Na nossa época, na minha geração, o policial, a criança corria dele. Hoje o menino de 3 anos abraça o policial, dá tchauzinho, né? Então a polícia está quebrando esse paradigma. As pessoas têm a visão que a polícia impõe na sociedade. Levando para o colégio, é igual eu falei para você já, quem está aqui fora vê o colégio, quem está dentro é outro. Né? Eu fiquei admirada. Eu fiquei admirada quando eu estive lá. O exemplo prático mesmo sou eu. Você me acompanha também nas redes sociais e tudo, você vê que os alunos do colégio me amam. E eu sou chato. Meu ponto de vista é o desfile cívico, é de arrepiar o desfile cívico. Gente, é impressionante a disciplina daqueles alunos. Sabe, aquilo ali eu acho que, não foram as notas, né? Assim, não estou falando das notas, eu estou falando da disciplina, da responsabilidade, do compromisso que aqueles alunos assumiram, que é de arrepiar. Você para assistir o desfile do colégio militar, não importa onde seja, você para. É o resultado do trabalho. E eu vou te confessar uma coisa aqui agora, né? Eu vou dizer que eu ver depois, mas nós não obrigamos ninguém a ir para o desfile. Nós temos hoje no colégio militar, que eu vi, nós temos praticamente 900 alunos. 900 alunos. Nós temos 26 turmas, né? Todas as salas extremamente lotadas e uma lista de espera muito grande de gente querendo entrar lá. Então é o seguinte, quantos que eu preciso levar para o desfile? 180, 200 talvez. Aí o que acontece? Estou lá há 6 anos, falo em nome aqui de todo o grupo gestor, a gente senta, faz o nosso planejamento e nós vamos na sala de palco. Eu quero que vai ali treinar quem quer. E nós já estamos treinando. O treinamento é puxado. Por quê? Nós temos que treinar tanto a técnica de movimentos, como o físico deles, né? Como o emocional. E eles que amam aquilo. Nós temos esse ano lá 5 turmas de terceiro ano. É aqueles que vão de branco, túnica branca, campanha, tudo. Ele só usa aquele uniforme quem está formando. É o último ano deles. Então, nós temos, acho que 130 e poucos alunos. Não precisa ter nota durante o ensino, uma nota boa para poder participar do desfile? Não precisa. Porque aí, se você... a gente gosta de trabalhar com voluntariado porque uma das filosofias nossas na escola, aí não pode ter essa discriminação com o desfile, a única coisa que prejudica lá é a disciplina. Se o aluno for meio ruim na parte disciplinar, tiver muito trabalho na escola, aí é um meio de você tirar algo que ele gostaria de comer. Mas nem isso aí a gente não gosta de usar, sabe? Porque a gente tem que tentar resgatar eles. Então, talvez o aluno, ele é ruim de nota, mas o ruim de nota dele não é culpa dele. Ele vem lá de trás, um histórico de mal alfabetização, muitos problemas familiares, aluno que às vezes, os 60 é o máximo dele. Não adianta querer fazer 70. Isso é o máximo, ele está dando o máximo dele se ele tivesse tirando 65, ele estiver tirando 70, e a gente tem que valorizar isso aí. Então, assim, é uma das diferenças do colégio militar. Nós tentamos tratar todos iguais e cobrar dentro da possibilidade deles. Vocês procuram entender como que é a vida familiar desses alunos?
Porque assim, tem de todas as classes sociais ali dentro, né? Todos. Então vocês procuram entender como que é, para até entender às vezes, por que o aluno consegue tirar uma nota melhor. Gabi, é o seguinte, eu, por exemplo, como eu estou no colégio há 6 anos e eu tenho essa dedicação completa ao colégio, não só eu, mas outros colegas lá também, eu conheço muito dos nossos alunos. Posso te confessar para você que nós vivemos uma sociedade toda cheia de problemas. Nós temos uma sociedade hoje onde está faltando muita convivência familiar, muito Deus, primeiro, Deus, o pessoal está afastando de Deus, ninguém mais hoje está preocupado com religião nem com religiosidade. Hoje nós temos uma sociedade dessa geração de dos 11 aos 16 anos, que prejudica muito casais separados. Pais separados, né? E assim, a gente tem muito lá. E isso reflete na educação da criança, reflete na formação da personalidade. Porque é uma época muito difícil. Então o menino quer só ver briga dentro de casa. Ele aprende a brincar. De 11 a 13, 14 anos, só vê falta de respeito, falta de carinho. Isso reflete lá na escola. E a gente acaba se envolvendo no meio dessa situação. E assim, ao longo dos anos, eu vim trabalhando desse jeito, e aí é um dos fatores que hoje me coloca eu como de certa forma, essa referência dentro da escola, apesar que isso não me envaidece em momento nenhum. O colégio não é meu, eu não sou dono do colégio, eu não sou diretor, lá tem uma hierarquia, como você disse, eu tenho que cumprir ela, mas é o seguinte, é esse trabalho de eu conhecer e poder ajudar. Tem um menino lá dentro que ele precisa de ser ouvido. E ele não tem ninguém para ouvir ele. Quem vai ouvir ele é o sargento, é a coordenadora pedagógica, é o coordenador de disciplina. Por quê? Ele está no limite. E às vezes a punição, um ato que ele comete, que fere o regulamento da escola, que tem todo um regimento e tal, você dá uma folha de papel para ele escrito que ele fez para a mãe dele assinar e ele devolver no outro dia, não vai resolver o problema dele na escola. Mas se você sentar com ele 5 minutos e conversar com ele e falar para ele que ele é bom, que a vida é assim mesmo, que isso é uma fase, que isso vai passar, é tudo que ele precisava de ouvir. Ele precisa de atenção. Hoje nós temos um conflito muito grande da juventude. Só quem está na educação com o comprometimento de poder saber que você, além de ensinar, você tem que ajudar, sabe o que eu estou falando. Que sabe, tem que saber e entender como que funciona, né? Exatamente. E assim, é aquilo que eu falei para você. Eu atendo um menino aqui, ouço ele, falo uma coisa para ele, ele sai da sala, já vem outro, um conflito totalmente diferente. Você tem que fazer e já entrar em outro sem misturar. O que você falou na minha entrevista, você tem a capacidade de raciocinar rápido e tentar improvisar uma coisa para poder já fazer, nossa, um problema assim agora é outro problema. Mas sair de uma situação e entrar em outra sem misturar as duas, né? E assim, e outra coisa, tem hora que chega aluno, você fala assim, só que eu preciso conversar com o senhor agora. Às vezes você está totalmente entupido de serviço. Você está com uma situação assim. Aí você tem que ter o primeiro Deus, colocar a gente na função certa, e o discernimento fala assim, eu não posso deixar para agora, para depois, vem cá meu filho. Eu tenho a hábito de chamar os alunos de filho, eles me chamam de pai, paizão, essas coisas aí, nas redes sociais e tudo, exatamente assim, porque eu chamo todo mundo de filho naquela escola, eu tenho mais de 900 filhos lá dentro. É muito filho. É muito filho. É muito filho. Esse dias é assim, mas é gostoso, eu adoro o que eu faço, eu amo a minha profissão. Você se considera um arquivo vivo da escola, certo? Por que você se considera um arquivo